Fala galera, vamos lá para mais um bloquinho. Agora sobre Forças Armadas, vocês que vão integrar as Forças Armadas em breve, eu creio nisso. Provinha marcada para abril agora. Tenho fé que depois de abril eu vou falar com sargentos da Aeronáutica, uma das forças que integram as Forças Armadas do nosso país. 2 artigos da sua Constituição, também cobrados, a parte de direito constitucional, bastante exercícios, memorize a letra da lei, mas acima de tudo entenda do que a gente está tratando. Pretos, olha só, Forças Armadas têm funções na Constituição. Assim como a segurança pública é responsável para a manutenção da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio, as Forças Armadas, elas não têm a função de segurança pública. As Forças Armadas, embora sejam convocadas em GLO, Garantia da Lei e da Ordem, elas estão no país com a função de defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais, tá? Então você precisa saber essa função, saber quais são os integrantes das Forças Armadas, direitos e deveres desses integrantes das Forças Armadas. São 2 artigos só, bem tranquilos, que caem. Eu acho o artigo 142 um dos mais fáceis da sua Constituição. E você vai ver isso agora aqui comigo. Vamos lá. Artigo 142. Quais são as forças que integram as Forças Armadas? Aqui a gente tem por ordem de criação: Marinha, Exército e Aeronáutica. São organizadas com base na hierarquia e disciplina. Presidente da República é o comandante das Forças Armadas. Olha só, o presidente da República, você aprendeu, nosso administrador, nosso chefe de Estado, nosso chefe de governo, exerce a sua administração auxiliado por ministros, tá? No caso da administração das Forças Armadas, quem auxilia o presidente é o ministro da Defesa, tá? O ministro da Defesa comanda o Ministério da Defesa. Quem comanda as Forças Armadas é o presidente da República. O ministro da Defesa auxilia nessa administração. E ainda nós temos cada força com seu comandante próprio. Comandante da Aeronáutica, Marinha e Exército, ok? Então, comandante das Forças Armadas, presidente da República. Aqui, deixa eu trocar a caneta. Destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. Quais são os poderes constitucionais? Executivo, Legislativo e Judiciário. Esses poderes podem tomar a iniciativa e convocar as Forças Armadas em uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Então, qual é a função das Forças Armadas? Guarde isso. Função das Forças Armadas: defesa da pátria e garantia dos poderes constitucionais. Por iniciativa de qualquer um dos poderes, da lei e da ordem. As Forças Armadas podem ser convocadas em uma GLO a qualquer momento por qualquer dos poderes da Constituição. Primeiro você precisa saber quais são as proibições constitucionais que são aplicadas aos militares. Então, eu vou fazer um aparato aqui, de acordo com a tua Constituição. Se você puder, anote isso. Proibições constitucionais destinadas aos militares das Forças Armadas e forças auxiliares também, tá? Porque essas proibições, esses direitos que a gente vai ver aqui agora, se você for pegar lá no artigo 144, elas também são destinadas aos militares dos estados e do Distrito Federal. Primeira proibição é essa aqui: contra punições disciplinares militares não cabe habeas corpus. Então é a primeira proibição. Contra punições disciplinares militares não cabe habeas corpus. Militar não pode acumular cargo público. Essa é a regra. Exceção: militar da área de saúde. O único militar que pode acumular cargo público, militar da área de saúde. Regra: militar não pode acumular cargo público. Se toma posse em cargo ou emprego público permanente, vai para a reserva. Militar
Se for ocupar função pública, cargo ou emprego público temporariamente, se o militar ocupar cargo ou emprego ou função pública temporariamente, ele deve se afastar. Ele fica agregado ao quadro que ele vai ocupar. Saiu temporariamente para ocupar uma função na administração pública. Esse afastamento não pode ser superior a 2 anos consecutivos. Contínuos ou não. Se o militar ocupar uma função na administração pública de forma temporária, esse afastamento não pode ser superior a 2 anos. Outra proibição: sindicalização e greve. Militar não pode se filiar a sindicato nem fazer greve. Militar não pode ficar filiado a sindicato nem fazer greve. Enquanto for militar da ativa, proibição de filiação partidária. Militar da ativa pode se eleger, porém não existe filiação a partido político. Essas são as principais proibições. Habeas corpus em punições disciplinares militares, acumulação de cargo público, exceto área de saúde. Lembrando, se ocupar temporariamente uma função na administração pública, o militar não pode ficar mais de 2 anos afastado. Militar não pode se filiar a sindicato, militar não pode fazer greve. Militar da ativa não pode se filiar a partidos políticos, ok? Sabendo disso, vou falar de uma prerrogativa que é destinada somente a oficiais. Oficiais das Forças Armadas, oficiais das Forças Auxiliares. Eles só perdem o oficialato por julgamento de tribunal militar. Então, ainda que eles sejam condenados na justiça comum, ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 2 anos, a perda do oficialato é competência de tribunal militar. Se for em tempo de guerra, o tribunal que vai julgar é um tribunal especial. Então, essa prerrogativa é exclusiva dos oficiais, tá? Aqui a Constituição fala isso, no inciso 6 e 7. O oficial só perde o posto ou a patente se for indigno, se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão de tribunal militar. Em tempo de paz, esse julgamento é feito por um tribunal especial. Se o oficial for condenado à justiça comum a uma pena superior a 2 anos, ele será submetido a um tribunal militar que vai julgar a perda do oficialato, tá? Guarde essa prerrogativa exclusiva dos oficiais, mas que pode ser aplicada à sua prova. Preste atenção que eu vou colocar aqui um adendo que a Constituição faz para os militares das Forças Armadas e os direitos que são assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais. Lá no artigo 7º, nós temos direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais. Lili, esse macete é meu. Sai de férias na creche. O artigo 7º, regra, não se aplica aos militares. Regra, exceção. Em que momentos eu vou aplicar? Que direitos que serão extensivos aos militares? Licença gestante. A mulher militar tem direito à licença gestante. O homem à licença paternidade. Militares têm direito ao salário família. Militares têm direito ao 13º. Militares têm direito a férias e creche de graça para filhos e dependentes.
que tenham até 5 anos de graça, 5 anos de idade, tá? São direitos que são dos trabalhadores urbanos e rurais, que são estendidos aos militares. O artigo 37, ele trata de direitos, é uma disposição que vem para os servidores estatutários da nossa administração pública. E algumas disposições também são aplicáveis aos militares. Por exemplo, teto remuneratório, proibição de equiparação de remuneração, irredutibilidade de salários, tá? Nós temos aqui, lá no 37, disposições que são estendidas aos militares, ok? Pretos, nós estamos tratando do que a Constituição fala para os militares, dos direitos e proibições constitucionais. Nós temos outras leis que trazem outras proibições e outros direitos para os militares. Para sua prova, só cai o que está na Constituição, só o que está aí no artigo 142, o que nós vimos aqui. Os direitos e as proibições. É simples, simples. Falei para você que eu considero um dos mais simples da Constituição e que caem toda hora, tá? O 143 nós já vimos, quando estudamos lá o artigo 5º. Vou fazer uma breve revisão aqui para você. O que fala o artigo 143? O artigo 143, ele fala do serviço militar obrigatório. Trata da isenção do serviço militar para homens, para mulheres e eclesiásticos. Regra, serviço militar obrigatório, isentos. Tempo de paz. Eclesiásticos e mulheres. E no 143, vou jogar aqui, ele trata da escusa. Escusa, imperativo ou objeção de consciência. Escusa, você pode ouvir essas 3 expressões: imperativo, objeção de consciência. Em tempo de paz, nós podemos invocar a escusa de consciência alegando o quê? 3 situações: crença religiosa, convicção política ou filosófica. O cara fica isento do serviço militar, na verdade, e eu tenho um serviço alternativo atribuído a eles. Ah, eu não quero servir porque minha religião é incompatível com o serviço militar. Pode, pode. Em que momento você faz isso? Somente em tempo de paz. Em guerra, não posso invocar a escusa de consciência. O homem precisa se alistar e o que eu faço? Serviço alternativo. Tu não pode servir, parceiro? Vai lá para o orfanato, presta serviço comunitário lá no orfanato. Isso só hoje não é uma realidade. Hoje nós temos mais voluntários do que convocados obrigatoriamente para o serviço militar, mas para sua prova a escusa de consciência é isso. Eu fui convocado para o serviço militar obrigatório, alego ali meu imperativo de consciência, saio daquela obrigação, mas tenho que prestar um serviço alternativo. Isso pode ser feito em tempo de paz após o alistamento. Guarda esses detalhes aí. Galerinha, fecho por aqui o capítulo de Forças Armadas. Espero que os estudos de vocês estejam sendo muito produtivos. Lembrando, 30 minutinhos de teoria, 20 exercícios. 20 minutos de teoria, 10 de exercícios. Intercala assim, porque leitura, explicação de aula sem a resolução de exercícios não tem eficácia. Guarde isso, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz aí, queridos.